Análise existencial ou análise da existência? E tem diferença? De que trata a logoterapia? E a análise existencial? Elas são a mesma coisa? Fica aqui no vídeo e vem entender tudo isso com a Escola do Sentido. Antes, lembre de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vamos à valiosa contribuição do Matheus, então. Então, assim, ponto 1, né, logoterapia análise existencial. O ponto inicial é a gente trazer, né, que essa palavra logoterapia, né, que tem logos, esse termo, esse prefixo grego, ele é um termo polissêmico e que o Frankl se utiliza dessa pluralidade de sentidos, né, de significados dessa palavra, para extrair dela duas que vão servir a sua abordagem, né, que seria o sentido e o espírito. Então, logos em logoterapia, né, faz referência a essas duas palavras, que é o sentido e o espírito. Tanto que ela é conhecida como a terapia centrada no sentido da vida, ou a terapia a partir do espírito, né, a partir do espiritual. E a logoterapia e a análise existencial são, respectivamente, aspectos de uma mesma teoria. Tá, gente? Tem muita gente que tem dúvida em relação ao que é logoterapia, o que é análise existencial, quais as semelhanças, qual a diferença. Então, o nome completo da teoria é logoterapia e análise existencial, ok? Mas há uma diferença entre esses termos, mas eles são aspectos de uma mesma teoria, são complementares, né? Fazem referência, fazem parte dessa mesma abordagem. E o que é de fato cada uma delas, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A logoterapia faz referência a um método psicoterápico. Então, quando a gente fala de clínica, a gente está falando de logoterapia, né? Desse tratamento centrado no sentido, né? Nessa proposta psicoterapêutica. Enquanto a análise existencial, ela é um termo que faz referência a uma amplitude maior, né? Que ultrapassa propriamente essa questão do tratamento, né? Psicológico, psicoterapêutico, e representa uma corrente antropológica de pesquisa que, sim, está presente também em âmbito clínico nessa proposta psicoterápica, ok? Seguindo, a análise existencial, ela é diferente da análise da existência. São distintas. Esses dois termos, eles são totalmente diferentes, né? O Frankl aborda muito essas questões no livro do Homo Patiens, que está presente no livro do Sofrimento Humano, Fundamentos Antropológicos, né? E a análise existencial, ela considera que a existência não é possível de ser analisada e sintetizada, visto que a existência é sujeito de qualquer síntese. Deste modo, atribui ao seu objeto, o objeto de estudo, de trabalho, o caráter de sujeito. Então, enquanto a análise da existência ela vai tentar dizer do outro, conceitualizar o outro, explicar o outro, encerrar o outro em um modelo explicativo de causa e efeito, de pré-definições, né? A análise existencial vai ter essa consciência de que esse sujeito ele não é passível de ser sintetizado, não tem como um conceito, uma síntese, ela possa dar conta, encerrar esse sujeito, né? E a análise existencial entende que o homem é esse ser que tem essa autodeterminação, que é capaz de sobressair, se elevar-se, decidir perante o mundo, né? Então, a gente anota algumas das diferenças, né, entre esses dois termos. A análise da existência muito voltada para uma visão psicodinâmica, uma visão psicofísica, enquanto a análise existencial contemplando essa questão da espiritualidade, desse homem aberto, desse ser que é capaz de ser de um outro modo, né? Vir a ser de um outro modo. E que significa
o que significa existência? Quando a gente fala muito desse termo, né, existencial, existência na logoterapia, e significa nada mais, nada menos do que um modo específico de ser do qual o homem, e apenas ele, é capaz. Existência significa um modo de ser e, em verdade, em particular, a peculiaridade do ser humano. A existência não é objetivável, pode ser elucidável, isso na medida que é compreensível para si mesmo. Então, um ponto também interessante e diferente da diferença também entre a análise existencial e a análise da existência é que na análise existencial, diferente da análise da existência que o especialista analisa, conceitua, diz do outro, né? Na análise existencial há um acompanhamento, uma compreensão e aquele objeto de estudo, entre aspas, aquele sujeito, ele é capaz de trazer a sua própria compreensão e participação nesse processo de conscientização de si mesmo, né? Seguindo, né, a finalidade do que chamamos de logoterapia é incluir o logos na psicoterapia. E a finalidade do que denominamos de análise existencial é incluir a existência na psicoterapia. Então, a existência e o logos, ambos dizem respeito ao espiritual, ao mundo do humano, contudo, dizem respeito a correlatos distintos, né? Enquanto o logos faz referência a esse correlato objetivo desse mundo espiritual, desse mundo humano, a existência diz respeito a esse correlato subjetivo. Vamos lá. A reflexão regressiva psicoterapêutica sobre o logos, quando a gente se refere ao logos, significa que a gente está falando de quê? De sentidos e valores. O reino do logos é esse reino dos sentidos e valores que diz respeito ao quê? Ao reino do dever ser, ok? Enquanto, quando a gente fala sobre a existência, a gente faz referência direta à liberdade e à responsabilidade. Ok? E aí, lembrem, correlato subjetivo faz referência direta a essa visão de homem. Quem é o homem para a logoterapia? É esse ser livre, esse ser responsável. A gente teve um módulo teórico inicial, né, que falava sobre esses aspectos que compõem essa visão de homem da logoterapia. E essa reflexão, ela diz respeito ao quê? Quando a gente fala de liberdade e responsabilidade, a gente fala a respeito de um poder ser. Mais do que somente um dever ser, há um poder ser, há possibilidades dessa vivência particular que estamos acompanhando. Ok? A logoterapia não somente pressupõe o espiritual e o mundo objetivo dos sentidos e dos valores, como também se serve deles para os fins terapêuticos, né? Então, essa abordagem centrada no sentido da vida, ela não simplesmente quer encontrar sentidos, mas entende que há uma finalidade terapêutica no trabalho com valores dentro do âmbito clínico, né? Então, isso tem toda uma reflexão, um estudo, uma fundamentação, né, que estrutura essa ideia, né, que tem a relação, por exemplo, com o conceito de vontade e sentido e de autotranscendência, né? A análise existencial, por sua vez, não se limita a apontar o logos, entendido como aquilo que se deve, em cada caso, vai mais longe, o que lhe importa é evocar a existência definida como aquilo que sempre se pode. E aí a gente faz referência, novamente, falou de análise existencial, se remetam logo a palavras como liberdade, responsabilidade, existência, possibilidades, poder ser, né? Enquanto logos, referência a esse dever ser, a esses sentidos, a esses valores, a essa objetividade que se apresenta na nossa existência, né? Está relacionada com essa existência em particular. E a logoterapia não é uma terapia rival das outras, mas ela poderá ser um desafio para essas por conta de ter um plus. Esse plus diz respeito ao fato de que a logoterapia não se manter no mesmo nível da neurose, alcançando a dimensão dos fenômenos especificamente humanos. Então, a logoterapia, gente, é uma proposta rehumanizadora. O Frankl, ao criar a logoterapia, ao estruturar essa abordagem, ele estava querendo dar uma resposta, né? Trazer um complemento no sentido não de
Claro, talvez inicialmente no sentido de complementar somente, mas depois no sentido ele passou a criar essa abordagem e ela tem uma independência, tem uma é possível de ser utilizada em qualquer caso e tal, mas ela é complementar nesse sentido de preencher lacunas, né, que não estavam sendo preenchidas e que de alguma medida traziam efeitos reificadores, né, de coisificação, de manipulação da pessoa. E o Frankl vem trazer essa proposta com a logoterapia de reumanização desse espaço psicoterapêutico, dessa clínica psicológica. E aí, os 5 aspectos da análise existencial e logoterapia. Essa parte ela está no livro Logoterapia e Análise Existencial. Então, é um livro muito bom, traz muitas considerações excelentes, né? E aí, assim, ele fala de 5 pontos, né, aí 5 aspectos da análise existencial e da logoterapia, que seria a análise existencial como explicação da existência pessoal, a análise existencial como terapia das neuroses coletivas. Quais são as neuroses coletivas? Questão do coletivismo, do fanatismo, né? Enfim, toda a atitude provisória, o fatalismo, né? São alguns dessas neuroses coletivas que a gente pode pensar e que estão, na visão do Frankl, difundidas em massa, né? Em grande quantidade na nossa sociedade. E também teria, né, como alguns outros aspectos, a análise existencial como assistência psíquica médica, né? O Frankl fala aí da questão da assistência para além da cura, né? Para além da resolução de um problema, a cura de uma enfermidade, de um problema, enfim, de uma questão psicopatológica ou algo do tipo, ou passível de ser resolvida, né? A importância dessa presença, intervenção e cuidado, né? A logoterapia como terapia específica das neuroses nogênicas, essas neuroses que surgem de uma ordem das questões espirituais, né, das questões existenciais, do vazio existencial, por exemplo, e a logoterapia como terapia não específica, no sentido de ser como uma abordagem entre tantas outras abordagens, mas, assim como as outras abordagens, ela também é passível de ser utilizada em casos, por exemplo, de neuroses psicogênicas. A clínica em logoterapia corresponde a uma proposta centrada nos sentidos e nos valores, ok? Trabalha a partir de uma visão integral do ser humano, ou seja, vamos considerar enquanto terapeutas, nessa perspectiva, o homem em suas diversas dimensões, né? Biopsicoespiritual. E, portanto, abarca e centraliza a dimensão espiritual existencial na psicoterapia. Proposta complementar às terapêuticas de sua época, contrapondo-se ao psicologismo, reducionismo e específica para causas de neurose nogênica, vazio existencial. Trata-se de uma proposta que visa rehumanizar a psicoterapia, respeitando e considerando a dignidade humana, sua liberdade, a sua responsabilidade, seus valores. Se funda em um solo dialógico, na qual a relação terapêutica é vivenciada a partir do encontro existencial. Se vê na responsabilidade a essência propriamente dita da existência humana. O ser humano é esse ser que se responsabiliza, se responde à vida, que decide, que seleciona a melhor resposta, que é capaz de responder, que não só reage, ele é capaz de responder à vida. Compreende também o homem a partir da seguinte fórmula antropológica, que ser eu significa ser consciente e ser responsável. Nesse sentido, o processo clínico deve favorecer uma conscientização e uma responsabilização perante a vida e suas possibilidades. Se eu digo, né, que a proposta clínica em logoterapia é uma proposta de reumanização, de tornar humana essa prática e esse processo de contribuir para que aquelas pessoas elas se humanizem cada vez mais, né, elas sejam autênticos humanos, digamos assim, em suas vivências, eu preciso, seguindo essa fórmula antropológica de ser homem significa ser consciente, ser responsável, eu preciso favorecer esse processo de conscientização e responsabilização dos pacientes.
Por fim, duas citações, e antes da gente ir para as reflexões. A primeira diz o seguinte: a logoterapia procura criar no paciente uma consciência plena de sua própria responsabilidade. Sua própria responsabilidade, ok? Por isso, precisa deixar que ele opte pelo que ou perante quem ele se julga responsável. Eis porque um logoterapeuta é, dentre todos os psicoterapeutas, o que menos se vê tentando impor julgamentos de valor aos seus pacientes, porque jamais lhes permitirá transferir ao médico a responsabilidade de julgar. Segunda citação, uma das minhas favoritas: a logoterapia não é instrução nem pregação. Não é instrução nem pregação. Ela está tão distante do raciocínio lógico como da exortação moral. Em linguagem figurada, o papel do logoterapeuta é antes de um oculista do que de um pintor. O pintor procura transmitir-nos uma imagem do mundo como ele o vê. O oftalmologista procura capacitar-nos a enxergar o mundo como ele é na realidade. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente, de modo que todo espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. Gente, olha, isso aqui é importante, que era o que eu estava conversando com a Amanda no início. Olha esse final. O papel do logoterapeuta consiste em ampliar e alargar o campo visual do paciente. Ele estava assim no início do processo e ele vai ampliando, e a partir do momento que isso se amplia, que é o nosso papel de contribuir para essa ampliação, que isso é o quê? Em outras palavras, se conscientizar do seu dever ser, dos seus valores, da vida, de quem ele é, né? Enfim, e à medida que isso acontece, a partir disso, todo o espectro de sentido em potencial se torne consciente e visível para ele. A gente não precisa dizer qual é o sentido da vida do outro, ele vai dar-se conta com esse processo de conscientização. Espero que tenhamos contribuído para que você tenha uma visão mais ampla e profunda da logoterapia e análise existencial, pois essa é a nossa missão enquanto Escola do Sentido. Peço que nos comentários você dialogue conosco, deixando uma sugestão de tema sobre a qual gostaria que falássemos ou alguma pergunta que gostaria que respondêssemos. Lembre de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Sugiro ainda que você siga a Escola do Sentido no Instagram, pois lá compartilhamos diversas ações de estudo e divulgação da logoterapia feita pela nossa equipe. Grande abraço, até o próximo vídeo.